Eita, cara quer saber? Cara quer saber é muito bom, ó, é bom demais. Oi, turma, tudo bem? Eu sou o professor Souto. Vamos focar aqui no campo visual e movimento do espelho, tá? Bem como o movimento do objeto em relação ao espelho também. Veja bem, começando com o campo visual, temos então o motorista, que é o observador, tá, turma? Então, olha, veja bem. Aqui é o observador. Então, prestem atenção nesses termos, que é o que cai no vestibular. Então, nós temos aqui o observador, aqui nós temos o espelho. Essa franjinha é a parte não espelhada. A parte de baixo aqui, para nós é baixo, mas aqui nós estamos olhando de cima do carro. Esse é o espelho retrovisor. Então, primeiro, por que a motorista ela não está se vendo? Né? Tudo isso tem a ver com o campo visual. Por quê? Vamos ver o campo visual? Primeira coisa é você pensar primeiro, nas extremidades do espelho. Presta atenção, extremidades do espelho. Já, tá bom, entendi. Extremidades A e B, se eu quiser nomear, beleza. Vou prolongar o espelho nas duas direções. Vamos prolongar o espelho como se ele fosse um espelho de comprimento infinito, tá? Então, a ideia é você imaginar que o espelho, ele é infinito. Muito bem. Se eu tenho aqui um espelho infinito, obviamente, a imagem do próprio observador ficaria à mesma distância desse espelho. Então, eu vou traçar uma linha passando pelo globo ocular do observador. Aqui é uma linha perpendicular ao espelho. Imagina que isso aqui é tudo o espelho. A distância é a mesma. Então, a distância do observador, vamos colocar assim, a distância do observador até o espelho, que é o objeto, essa distância do objeto ao espelho, é a mesma distância da imagem ao espelho. Então, vamos desenhar assim, uma coisa parecida com essa aqui, né? Tá? Aqui não. Aqui. Os cílios tem que estar do mesmo lado, né? Olha lá. Tá bom? Então, essa é a imagem. Daria para melhorar o desenho aqui um pouquinho. Essa é a imagem. Vou colocar um pouquinho para cima. Essa é a imagem do globo ocular da pessoa. Então, vou aumentar essa distância aqui. Pronto, aí ficou um pouco mais proporcional, né? Então, assim. E aqui a imagem. Então, nós temos aqui, na ótica, a gente chama aqui de objeto e aqui de imagem, tá? Lembrando que a imagem é virtual. O que eu faço? Prolonguei o espelho. Veja a sequência do procedimento. Prolongamento da linha do espelho. Localização da imagem em relação ao espelho. Então, imagem e objeto. Muito bem. A partir daí, você vai imaginar como se o espelho fosse uma janela. Então, eu vou passar agora duas linhas tocando, também pode ser tracejado, duas linhas tocando as extremidades do espelho. Então, olha só. Aí aqui vai ficar assim. E aqui a mesma coisa. Como se o espelho fosse uma janela. Uma abertura na parede. Deu para entender aí a ideia? Turma, então, este daqui é o campo visual. Ficou um pouquinho tortinho aqui, mas... este daqui, então, eu vou entender como o campo visual. Então, repare, campo
visual. Campo visual. Obviamente, se tem um motoqueiro aqui nesta posição, ó, veja bem, a Penélope não estará vendo esse cara aqui. Porque esse motoqueiro aqui ele está fora do campo visual. Se o motoqueiro estiver aqui, vamos chamar o motoqueiro de M. Se o motoqueiro estiver aqui, a Penélope estará vendo este motoqueiro aqui. Se este motoqueiro estiver aqui, também, mais uma vez, ele está fora do campo visual. Certo? Então, repare que a Penélope também está fora do campo visual. Então, ela não vai conseguir se olhar, ela não consegue se ver no espelho retrovisor. Tá? Essa é a ideia inicial. Turma, na parte de translação de espelhos, veja bem, considere esse risco a uma distância D do outro. Então, a distância entre essas marcas, entre as marcas é D. Repare que a translação, o movimento do espelho, o espelho sofre um deslocamento D. Olha lá. O espelho veio daqui para cá. Então, ele sofreu um deslocamento D. Tá vendo? Ó, objeto e imagem. Ambos à mesma distância do espelho. Ó, repare. Agora, o espelho sofre um deslocamento D. O que acontece? Vamos ver. O objeto continuaria na mesma posição, porque aqui o movimento é somente do espelho. 4 e 4. Então, a imagem vem para cá, porque a distância da imagem ao espelho é a mesma. Olha lá. A distância do objeto ao espelho é igual à distância da imagem ao espelho. Tá? Mas calma lá. Se o espelho anda D, a imagem, nós percebemos aqui, que ela andou... A imagem aqui, ela andou 2D. Ó, 2D. Então, enquanto o espelho percorre D, a imagem, ela anda 2D. Conclusão. Se a velocidade do espelho for V, a velocidade da imagem será 2 vezes o V. Entende? É isso que você precisa saber. Gravar isso daqui. Deslocamento do espelho é D, velocidade do espelho V. Deslocamento da imagem é o dobro. A imagem estava nesta posição e veio para cá. Andou 2D. Então, dobra-se a velocidade. Por quê? Porque o tempo é o mesmo, né? O mesmo tempo que o espelho gastou para esse deslocamento D, foi o tempo que a imagem gastou para esse deslocamento 2D. Turma, agora, translação do objeto. Veja, o objeto está indo para a direita. Tá? O espelho, repare, continua parado. Agora eu fixo o espelho e movimento o objeto. A imagem aqui, ó, 3 riscos do espelho. Então aqui é a imagem situação 1. Na situação 2, o objeto anda D para a direita. Ele anda uma distância D. A distância do espelho aqui é 2 riscos, 2 marcas. Então você repare agora que a imagem ela anda no sentido oposto. Então veja bem, ó. Se a velocidade do objeto é V, a velocidade da imagem será menos V. Tá vendo? Então, se a velocidade do objeto é V, a velocidade da imagem será menos V. Ó, objeto e imagem, o objeto veio para cá, olha lá. Então, olha lá. Objeto e imagem. Aproximei do espelho, olha o que aconteceu. Então, se a velocidade do objeto é V, a velocidade da imagem é menos V. Tudo bem?
Turma, um exemplo para a gente concluir essa parte do movimento do espelho, movimento do objeto, movimento da imagem. Grave o seguinte. Aqui tem um problema, o objeto a uma velocidade em relação ao solo de 10 metros por segundo, V0, VO, né, vamos chamar de VO. Velocidade do espelho também de 5 metros por segundo. E ele pede qual a velocidade da imagem em relação ao solo. Então, vamos adotar a velocidade da imagem. V da imagem é o que ele quer aqui. Ainda não sabemos a direção, nós sabemos, que é horizontal, mas o sentido não sei. Vamos calcular? Quando você pensa no deslocamento, aqui é uma composição de movimentos, vamos pensar separadamente, utilizando o modelo anterior que eu coloquei. Como é que eu vou pensar separadamente? Vou pensar assim. Se eu estou pensando no movimento do objeto, então nesse primeiro momento, separadamente, eu estou pensando, movimento do objeto, então o espelho está parado. Porque é assim, pensando no movimento do objeto, eu vou calcular a velocidade da imagem. Pensando na velocidade do espelho, eu vou calcular uma velocidade da imagem. Depois eu vou somar, vai ser a resultante. Então, quando eu estou pensando na velocidade do objeto e eu quero calcular a velocidade da imagem, obviamente, eu penso que o espelho está parado. Essa é um procedimento. Então, velocidade do objeto, vou calcular o VI. Velocidade do espelho, vou calcular o VI. Quando eu penso no objeto em movimento, o espelho está parado. Aí eu sei que a velocidade da imagem é oposta. Lembra que nós falamos? Se o objeto é V, a imagem é menos V. Então aqui, menos 10 metros por segundo. Então, pensei separadamente. Agora, qual é a velocidade da imagem se o espelho está em 5 metros por segundo? Então agora o objeto está parado. Se o espelho anda 5, a imagem anda um dobro. Lembra? A imagem anda o dobro. Vamos colocar aqui V' e V duas linhas. Então, novamente, qual que é a ideia? Se o espelho anda D, a imagem anda 2D. Essa era a ideia inicial. Então a velocidade da imagem 10 metros por segundo. Muito bem. Agora eu vou somar e vou ter o resultado que é a velocidade da imagem em relação ao solo. Na hora que eu somo, eu encontro o valor zero. Percebeu? Que é a resposta certa. A imagem ficaria parada em relação ao solo. Agora veja bem, olha como é que isso daqui cai. Se a pessoa não sabe o assunto, jamais ela vai colocar essa alternativa. Porque como é que pode? O objeto em movimento, o espelho em movimento, não pode ser alternativa que marca a velocidade zero, né? Então, está vendo? Pense separadamente e some a velocidade resultante em relação ao solo, nesse caso, é o zero. Turma, vou mostrar para vocês o cálculo anterior que havia dado zero, não era? Velocidade da imagem em relação ao solo. O solo é aqui, né? Nós temos aqui o solo. Vamos imaginar então. E aí, utilizarei a representação separadamente. Então vamos lá. Aqui é o objeto. Ó. A velocidade do objeto é 10 metros por segundo. Então, em um segundo, né? Em um segundo, o objeto ele vai percorrer 2 espaços. Tá? Então eu vou colocar o objeto, ele anda e ele vem para cá. Olha só. O objeto veio para cá. Porque ele anda 10 em um segundo. Ó. Então ele andou 2 espaços. A imagem, ela estava onde? Aqui, né? Ó, no 3. A imagem estava para cá e ela também anda 2 espaços para cá no sentido contrário, porque agora a imagem vem aqui. Tá certo? Então
o objeto fez isso, a imagem fez o contrário, né? Certo? Então a imagem, em 1 segundo, ela viria para cá. Tá? Então a situação final da imagem é essa daqui. Olha lá o que aconteceu com a imagem. Ela veio para cá. Muito bem. Agora, eu não vou movimentar o espelho, então eu vou fixar o objeto. Agora o objeto é fixo. Olha lá. E o espelho vai andar 5 para lá. Então, o espelho vai andar 5 para cá. Ó. O espelho não foi para cá 5? Certo? Olha lá, turma. O espelho anda 5. Se o espelho anda 5, aqui agora, ó, agora a imagem vai estar aqui, né? Ó, ela anda, ela vai estar aqui. A imagem vem para cá. Ó. Ó o esquema da imagem. Se o espelho... Nossa, vamos dar uma melhorada nesse desenho, né? Ó, se o espelho, então, ele anda uma distância d, se o espelho andou 5, a imagem, ela anda o dobro. Olha aqui, ó. A imagem não estava aqui antes? A imagem não estava aqui? Ó. A imagem não estava aqui? Então, se o espelho anda uma distância d, a imagem anda 2D. Não é isso que a gente viu? Não é? É isso. Então, se a imagem andou 2D para lá, mas, ó, separadamente, o que acontece? Se eu juntar, ela anda 2 para lá, mas anda 2 para cá, ué, então ela não saiu do lugar? Ó, veja bem, ela anda 2 para lá e anda 2 para cá. Fazendo uma composição de movimentos, se ela anda, olha aqui o sentido, ó, ela não vai voltar no modelo? Ela não anda 2 no primeiro modelo, no segundo modelo, ou primeiro, tanto faz. Ela não anda 2 nessa situação, mas ela não volta 2 nessa? Ué, se ela anda 2 e volta 2, ela não sai do lugar. A velocidade da imagem é 0.